Será que os seres humanos continuam evoluindo? E como será que os camaleões mudam de cor? Saudações zoológicas! Eu sou Amanda. Eu sou Bruno. E sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do quadro Zoomundo Responde, aquele quadro onde a gente responde as perguntas enviadas por vocês, nossos inscritos queridos. E para que a sua pergunta também apareça por aqui num vídeo futuro, basta deixar ela em qualquer comentário de qualquer vídeo usando a hashtag Zoomundo Responde. Bora para a primeira, então? Pergunta de Pedro Ítalo. A seleção natural ainda pode ser aplicada à nossa espécie? O quanto nossa organização social complexa interferiu nesse processo? Bom, essa é uma pergunta bem complexa, mas sim, provavelmente a nossa espécie, a espécie humana, continua evoluindo, porém a taxas muito mais lentas atualmente. Isso por conta de um passo muito importante envolvido na seleção natural em si, que é a seleção propriamente dita, ou seja, a sobrevivência de alguns com mais vantagens em um cenário em detrimento da morte de outros. Quer ver um exemplo? Eu nasci com miopia e eu jamais teria sobrevivido muito tempo na natureza, se fosse liberado assim, não ia enxergar direito. Mas por conta da nossa medicina, isso nunca foi um problema, Eu usei óculos, depois fiz cirurgia corretiva, assim como não é um problema para milhões de pessoas míopes no mundo todo continuarem sobrevivendo e gerando descendentes. Então, justamente por conta da nossa medicina, da nossa organização social, da nossa ciência, a gente continua sobrevivendo e meio que todo mundo sobrevive e por isso a evolução acaba agindo mais lentamente. Mas uma das evidências que mostram que a gente ainda continua evoluindo vem de algumas pesquisas genéticas que mostram pra gente que algumas variações em genes específicos relacionados, por exemplo, ao odor, ao desenvolvimento cerebral e ao sistema imune, eles foram selecionados mais recentemente. Pergunta agora do João Paulo, que é nosso membro aqui no canal. Como são feitas as estimativas do percentual de animais que foram extintos nas grandes extinções? Ótima pergunta, João, e são usados basicamente dois métodos distintos: a comparação dos fósseis e as análises filogenéticas. O registro fóssil vai nos mostrar, por exemplo, quando a gente está analisando uma sucessão de rochas, quais grupos estavam presentes em rochas mais inferiores e, portanto, mais antigas, e quais grupos estavam presentes em rochas superiores e, portanto, mais novas. Se você vê um grande desaparecimento, olha só, esse grupo sempre aparecia aqui, a partir daqui não aparece mais, você já sabe quantas espécies tinham antes e quantas vão ter depois daquele evento. Então isso ajuda a gente a calcular. E a outra coisa são as análises filogenéticas, que nos mostram o que acontece com as linhagens. Se as linhagens vão se diversificar depois ou se elas vão desaparecer para sempre. Então, para calcular a taxa de extinção, existem modelos estatísticos muito precisos que os melhores deles utilizam essas duas fontes de informação, tanto análises filogenéticas como o registro fóssil. Pergunta de Odair Manzoni. Se dentes de megalodon podem ser encontrados praticamente no mundo todo, isso indica que habitaram todo o planeta como predadores de topo mais abundantes da história? Bom, sim e não. Vamos lá, o fato da gente encontrar fósseis de dentes, principalmente de megalodon, no mundo todo, significa sim que ele provavelmente era uma espécie cosmopolita, ou seja, que ocorria realmente em todos os oceanos. Mas isso é de se esperar de um predador de topo marinho com alta capacidade de locomoção, como no caso do megalodon. Agora, dizer que ele foi o predador de topo mais abundante de todos os tempos dos oceanos, aí fica meio difícil da gente assumir isso, porque existiram vários outros predadores de topos marinhos, como mosassauros, que também eram encontrados em várias partes do mundo, e predadores de topos atuais, marinhos, como as orcas, que também são encontrados no mundo todo. Então realmente fica difícil dizer qual que foi o predador de topo marinho mais abundante em todos os oceanos. Pergunta do Alan Silva. Qual é a função do bico tão grande do tucano
E também qual que é a ascendência evolutiva dessa ave tão linda? Bom, os tucanos são de fato muito lindos, né? Não há dúvidas quanto a isso. E o seu bico enorme está diretamente relacionado com a sua alimentação. Tucanos são primariamente frugívoros, ou seja, eles se alimentam de pequenos frutos nas árvores, mas eles também são onívoros oportunistas, o que significa que eles podem capturar ovos de outras aves e também comer animais pequenos, como pequenos mamíferos e répteis. Então esse bico muito grande dos tucanos ajuda eles a capturar o tipo de alimento que eles acabam capturando e se alimentando, desde os frutos pequenininhos nas árvores até ajudar a alcançar o ninho de outras aves e também buracos dentro das árvores para pegar pequenos insetos, por exemplo. Ou seja, facilita essa alimentação meio generalista, né? E como a gente já falou por aqui no canal, as aves têm uma origem evolutiva única, né? Evoluíram a partir de um grupo de dinossauros, o grupo Eumani-Raptora, e desde então vem evoluindo aí em diferentes linhagens. E os tucanos, eles fazem parte da ordem Pisciformes, que também inclui os pica-paus e umas outras espécies de aves um pouco menos conhecidas. Pergunta de Vitor Emanuel. Tem algum varanídeo brasileiro? Se sim, qual? Infelizmente não existem lagartos varanídeos aqui no Brasil. E para quem não sabe quem são os lagartos varanídeos, eles são alguns lagartos de pequeno, médio e grande porte, que inclui, por exemplo, o famoso dragão de Komodo. O lagarto varanídeo que está mais perto da gente é o monstro de Gila, que ele é um varanoide, não é varanídeo, não é a mesma família, mas é um varanoide, da família Elodermatidae, e ele vive nas Américas Central e do Norte. Pergunta de JC. Por que nenhum outro grupo de peixes conseguiu se adaptar para viver na Terra? E se um grupo de peixes tivesse conseguido viver na Terra, os seus sucessores também seriam tetrápodes ou receberiam uma nomenclatura diferente? Bom, os animais, eles evoluem para garantir sua sobrevivência e dar continuidade à espécie. Se essa evolução de peixes para novos animais terrestres não aconteceu novamente, foi porque isso não foi relevante para a sobrevivência dos grupos de peixes que existem atualmente. Existem até alguns peixes que parecem que estão seguindo esse caminho de ir para a Terra, como por exemplo os mudskippers ou os saltadores do lodo, que são peixes que são adaptados para viver longos períodos fora da água. Mas ainda assim a gente não pode afirmar que eles estão seguindo esse caminho e de fato nenhum outro grupo de peixes seguiu esse caminho, né, novamente. Que os mesmos tetrápodes fizeram há tempos atrás. E tem um motivo pelo qual isso aconteceu muito bem no passado, mas hoje em dia já seria mais complicado. Quando os primeiros tetrápodes, os primeiros peixes saíram da água e passaram a andar em terra firme, o continente era um enorme vazio. Não tinha muita coisa aqui no continente, não tinham grandes predadores no continente. Hoje em dia a história seria completamente diferente. Os continentes estão cheios de ameaças para os animais que tentem sair da água e ir para o ambiente de terra firme. E se isso vir a acontecer ainda no futuro, a gente não vai chamar esse grupo de tetrápodes, porque eles vão ter seguido uma outra história evolutiva. Pergunta de Lawrence Sa. É verdade que o escorpião foi o primeiro ser a habitar a Terra e sair da água? Não foi exatamente um escorpião, mas o primeiro animal a fazer esse caminho foi um outro artrópode, um tipo de parente dele. Foi o Pneumodesmus, um animal que é ligado com a origem de alguns artrópodes chamados de miriápodes. O Pneumodesmus, e como a gente já falou num vídeo aqui no canal antes, ele tinha algumas aberturas, alguns espiráculos do lado do corpo, que são aberturas interpretadas como fazendo parte do sistema traqueal dos insetos, que eles usam, dos artrópodes de maneira geral, que eles usam para respirar em terra firme. Então por isso esse animal é interpretado como um animal terrestre e não como um animal aquático. A ordem dos escorpiões, a ordem Scorpiones, já existia nessa época, há 420 milhões de anos atrás, mas os fósseis dessa época são interpretados como animais marinhos e não de terra firme. Pergunta de Ceia Charles. Como os camaleões mudam a cor? Camaleões mudam a cor da pele ao mudar ativamente a resposta fotônica de seus nanocristais nos iridóforos. Now the world don't move to the beat of just one drum. Bom,
Bom, gente, falando sério, o que acontece é que os camaleões possuem pequenos cristais, na verdade uma rede extensa de pequenos cristais embaixo da pele. E aí eles conseguem reorganizar esses cristais para conseguir refletir diferentes cores. Por exemplo, quando esses bichos estão num estado mais relaxado, com os músculos relaxados, a distância entre os cristais diminui e eles passam a refletir comprimentos de onda visível mais curtos, como por exemplo o azul e o verde. Já quando eles estão em um estado mais excitado, quando eles estimulam essa rede de cristais, por motivos que a gente ainda não entende muito bem, os mecanismos a gente não sabe muito bem quais são, eles acabam afastando esses cristais. E aí essa rede passa a refletir comprimentos de onda mais compridos, como por exemplo o vermelho e o amarelo. E uma curiosidade é que muita gente pensa que os camaleões mudam de cor por camuflagem, mas na verdade a função principal é uma função social, ou seja, display para fêmeas, sinalização de território e também para disputa entre os machos. Pergunta de Mickey. Por que o dedo número 1, no caso equivale ao polegar humano, é sempre diferente do resto dos dedos? Quando foi que isso surgiu? Porque esses dedos que são mais marginais, né, tanto o 1 como o 5, esses que ficam mais na lateral, eles nos ajudam muito a dar mais estabilidade, uma vez que os tetrápodes saíram da água e foram para a terra firme. Por exemplo, tenta imaginar você andando apoiado, né, com os 4 membros no chão, usando só esses 4 dedos aqui. Você consegue imaginar que você vai ter um pouco de instabilidade lateral, né? Você vai cair para os lados a qualquer momento. Mas quando você anda apoiado nos 5 dedos, esse dedo extra dá mais estabilidade lateral. E essa estabilidade para locomoção em terra firme foi uma coisa que provavelmente acabou selecionando esses dedos mais modificados. Sim, então essa modificação, não só no primeiro, mas também no 5º dígito, ela deve ter ocorrido pouco tempo depois que os vertebrados foram para a terra firme. Se a gente olha aí no registro fóssil dos primeiros vertebrados que foram para a terra firme, como por exemplo no caso do Acanthostega, a gente vê que todos os dígitos dele eram iguais. Mas pouco tempo depois, se a gente olha, por exemplo, para o Tularpeton, a gente vê que ele já tinha essa modificação nesses dígitos marginais. Então, basicamente, ela deve ter surgido ali aproximadamente há uns 370 milhões de anos atrás, ainda no Devoniano. Pergunta de Moisés ZDD. Quantos e quais são os reinos dos seres vivos conhecidos na Terra? Falo animal, fungo, planta, bactéria, protozoário, etc. Bom, essa classificação antiga, né, lineana de reino, filo, classe, ordem, por aí vai, ela está cada vez sendo menos utilizada na comunidade científica, principalmente porque a gente vem descobrindo cada vez mais linhagens de animais que desafiam um pouco esse conceito. Dá só uma olhada nessa imagem aqui, que mostra as 3 grandes linhagens ou domínios de seres vivos que existem atualmente: bactéria, arqueia e eucariota. Cada um desses 26 ramos, teoricamente, equivaleria a um reino diferente. Mas para fins didáticos, os livros escolares, por exemplo, listam bem menos. Até porque ia ser bem difícil a gente decorar todos eles. Mas alguns trabalhos mais recentes, baseados nessa classificação linneana, propõem 7 reinos: Animalia, os animais; Plantae, as plantas; Fungi, os fungos; Protozoa, os protozoários; Bactéria, as bactérias; Arque, as arquibactérias, que são seres unicelulares capazes de suportar condições extremas; e Cromista, um grupo que inclui várias linhagens uni- e multicelulares que são fotossintetizantes e que antigamente estavam classificados como algas ou como protozoários. E esse foi mais um vídeo do nosso quadro O Mundo Responde. Se você quiser que a sua pergunta também apareça aqui e seja respondida por nós, digite ela em qualquer vídeo nosso, mas usando a hashtag ZooMundoResponde. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.